Boa tarde, pessoal. Para mim, mais uma vez, é um prazer estar aqui na GTER, fazendo uma apresentação, agradecer antecipadamente ao comitê do GTER, que aprovou o trabalho, e trazendo aí uma novidade para vocês, né? Quem esteve na edição da Semana da Infraestrutura da Internet no ano passado, quando nós apresentamos a respeito de alta disponibilidade, um dos questionamentos foi, mas por que usar PPPoE? Eu falei ano passado que, na próxima Semana da Infra, eu traria uma alternativa ao PPPoE. Depois de bastante trabalho, bastante estudo, com a ajuda de vários amigos aí, a gente está trazendo uma alternativa, tá, pessoal? Primeiramente, lembrando que eu não estou aqui matando o PPPoE, não é esse o meu intuito, mas sim trazer uma alternativa. E nós vamos falar a respeito do IPoE, que é uma alternativa muito legal, muito bacana para autorização de usuários em rede de acesso. Quem é a Network Education? Muitos de vocês talvez não conheçam, mas a Network Education é uma escola para colaboradores, para profissionais da área de provimento de acesso regional. Então, vários provedores regionais no Brasil fazem treinamentos de roteamento, conectividade, switching e outros conosco. Então, temos eu, Elisandro, Reinaldo e outros instrutores que hoje fazem parte da Network Education. Tem um jabá aí, depois vocês dão uma olhada lá no PDF, tá, pessoal? Qual a motivação desse trabalho? Em redes de acesso, principalmente GPON, foi popularizado muito o uso do PPPoE para autenticação e autorização de usuários. Porém, já que o protocolo GPON ele já traz um tunelamento e uma segurança nativos do próprio protocolo, não houve mais a necessidade de fazer um novo encapsulamento, um novo tunelamento em cima de PPPoE, que era essa a desculpa. Não, nós precisamos encapsular, precisamos tunelar o cara, precisamos autenticar. Dessa forma, hoje nós vamos apresentar aqui o IPoE como uma alternativa. O que é o IPoE? IPoE é Internet Protocol over Ethernet, ou seja, é a técnica de encaminhar pacotes IP sobre redes nativamente de acesso à Ethernet. Inclusive, é baseado na RFC 894. Depois, se vocês quiserem dar uma lidinha lá, tem bastante informação importante a esse respeito. Como funciona? Muita gente vê no entrave do IPoE ou até mesmo do DHCP Option 82, que nós vamos falar um pouquinho dele aí, a questão de, eu não consigo fazer o accounting do meu cliente, mas e se eu quiser aplicar uma franquia? Mas e se eu quiser usar um IPv6? Como é que eu faço? Então, vários desses entraves foram solucionados com essa solução que eu vou apresentar para vocês aqui hoje. Nós utilizamos, no nosso laboratório, nos nossos testes, no nosso piloto, o Axel PPP. Alguns de vocês já conhecem, outros não, então tem um review aí a respeito dele. O Axel PPP é uma solução de software open source, que roda em cima de Linux, enfim, e ele engloba PPPoE Server, L2TP, IPoE, PPTP, entre outros protocolos. Tem suporte também a redes, para fazer autenticação de clientes, accounting, COA, tem SNMP e também o IPv6, porque não adianta hoje, em pleno 2017, você colocar nada na sua rede que não suporte IPv6. E isso foi um ponto muito, muito importante nos nossos testes de laboratório. Roda também em x86 ou até naqueles appliancezinhos lá, x86, com processador Celeron, dual-core, Xeon, ao gosto de vocês. A página do projeto está aí, axelppp.org, é um projeto free, open. Quem usar, por favor, solicito que encarecidamente contribuam com o mantenedor do projeto, que é um projeto realmente sensacional. Facilidades na implementação. Hoje, muitos dos operadores que utilizam o GPON na sua malha de acesso utilizam também ONUs em bridge, terminais em bridge, e acabam por utilizar o PPPoE e ter que fazer a configuração no roteador dos seus assinantes. E quando o cara vai lá e reseta o roteador e não sabe reconfigurar, ele acaba ficando realmente sem acesso. Já com o IPoE em rede GPON, nós podemos prover o processo completo de autorização, autenticação e accounting junto ao redes, fazendo tudo do melhor dos mundos. Eu, particularmente, não gosto da franquia, mas é o que o pessoal pergunta. Poxa, mas e se eu quiser botar franquia? Você consegue através do accounting. Ele faz o accounting completo, inclusive de IPv6.
o Balbinot falou aqui a respeito de gravar os logs, guardar lá qual foi o prefixo que o teu cliente usou e que não usou. Com Axel e Redes, você consegue fazer isso. E do lado do cliente? A única coisa que o cliente precisa suportar é o DHCP. Ele só precisa ter o modo DHCP Client. Hoje, quando você tira um roteador sorro da caixa, o modo padrão de operação dele é DHCP. Então, se você tirar um roteador da caixa, plugar numa ONU que está configurada num circuito IPoE, automaticamente o cliente já vai navegar. Não vai ter senha de Wi-Fi, não vai ter nada, mas internet ele vai ter, pelo menos sem acesso ele não vai ficar. Quando ocorre o DHCP Request, o IPoE automaticamente ele já faz toda a autenticação do usuário utilizando o Option 82, juntamente com o Circuit ID. Pode ter alguns termos aí que não são conhecidos por vocês, mas nós vamos exemplificar o que são esses termos, né? E temos o cenário proposto, que foi o cenário utilizado no laboratório, e é o cenário que roda em alguns provedores já em produção. Várias formas podem ser utilizadas para trabalhar com o IPoE, tá? Só que quando nós focamos na rede GPON, é por causa da proteção que ela já provê e por causa de mais alguns recursos que são necessários para a implantação do IPv6. Assim, nós temos o IPv4 com o Option 82, entregando IPs via radios. Temos IPv6, utilizamos aqui no laboratório blocos fornecidos localmente pelo Axel, porém, poderia fazer via radios também. Kiwi, Shaper, controle de banda, porém, também pode ser feito através de profiles na OLT. Tá? Quem trabalha com GPON está bem acostumado com isso. Accounting completo. E o DAI ou COA, que é a autorização dinâmica, você alterar uma velocidade em tempo real do teu assinante, você derrubar o teu assinante, ou você mudar ele de perfil, isso tudo feito via Axel. Para instalação, utilizamos o manualzinho do Axel, está lá no site. Só seguir a página lá, vamos compilar ele, usamos nos testes tanto Debian quanto Ubuntu, que são distribuições recomendadas pelo mantenedor desse projeto. Assim, com o Debian e o Ubuntu e mais o link, vamos fazer a compilação dele. IPv6, o calcanhar de Aquiles de muita gente. Para o funcionamento do IPv6, nós precisamos de um módulo adicional na compilação, que é o VLAN-MON. O que o VLAN-MON ele vai fazer, pessoal? Ele vai ficar escutando as requisições DHCP Request na VLAN e com a VLAN per Client, que é o modo Shared 0, vocês vão ver isso no arquivo de configuração, a gente consegue escutar um tag, escutar um DHCP Request vindo num tag que em que. Ou seja, eu não configuro o que em que, as VLANs do que em que no meu concentrador. Mas o VLAN-MON ele monitora a VLAN de cima e quando os tags chegam na VLAN de baixo, quando os requests chegam na VLAN de baixo, ele sobe essa VLAN. A partir daí, ele pega o request e faz a consulta no radius. Por isso que é necessário o que em que. Para o IPv6, ele provisiona automaticamente um /64 na VLAN do que em que está no assinante e com o RAR-DVD entrega um IPv6 global na CPE do assinante e automaticamente sobe uma rota para o /56 que foi delegado para aquele assinante. E esse /56 é entregue via Prefix Delegation. Aí nós temos um fluxograma da requisição do DHCP Request em IPv4. É bem simples realmente como funciona o processo. Eu optei por desenhar um fluxograma porque, para vários amigos, eu tentei explicar como funcionava a requisição, como autenticava, e os caras assim não conseguiam entender. Não é por questão, às vezes, de, não sei, é pela quebra do paradigma mesmo do uso do PPPoE. Dessa forma, na CPE do assinante, vai um DHCP Request que entra no IPoE e a VLAN-MON, o DHCP Request ele vai na 100.1. O VLAN-MON está rodando na VLAN 100, escutou que recebeu uma tag, um pacote request na 100.1 e cria a VLAN 100.1. A partir daí ele vai para o radius, faz a autorização. Se for autorizado, vem o reply message com o accept, kiwi, IP, bloco, enfim. Isso tudo entra no Axel de novo, onde ele vai fazer a configuração da VLAN com IP, máscara, rede, IPv6, bloco, enfim,
e faz o accounting do assinante. Se for negado, ele vai dar um access reject e também vai fazer um accounting. Olha, eu recebi um pacote da VLAN tal, do circuit ID tal, na hora tal, dia tal, e foi rejeitado. Fez o accounting. Aí nós temos uma tela de como funciona o VLANmon. Tá? Isso aqui é o log do Axel. Ele recebeu um notify na VLAN 101, na sub-VLAN 101, ou seja, ele criou a VLAN 110.101 na interface ETH2. Botou o index da interface 19 e já deu o start. Esse start aqui é o start da configuração da interface. Ó. Mode L2, shared 0, ou seja, estou usando o modo VLAN per client. Configura interface, IPv6 igual a 1, ou seja, vou também colocar um IPv6 nessa interface. E, por fim, terminou o processo do VLANmon. Logo depois desse processo, inicia-se o processo de autorização. Ele vai fazer a consulta no Radius. Se vocês observarem, nós temos ali o Circuit ID, tá? Eu vou explicar daqui a pouquinho o que é o Circuit ID. E a mesma informação presente no Circuit ID, nós temos ela também presente no username da sessão. E aqui embaixo, como esse era um access reject, o Radius já retornou, ó, access reject, session finish. Matou a sessão, não autorizou o cara, pronto. No caso do accept, mesmo o Circuit ID, vai fazer todo o processo, authentication succeeded. Tá? Já retorna via Radius qual é o IPv4 que ele vai ter que pegar e, como é local, o IPv6/64 da interface, faz todo o restante do processo e, como eu mostrei lá no final, ó, o accounting response, que ele grava no Radius usuário, IP, dia e hora de início da conexão. Requisição IPv6, isso aí é bem interessante, tá? Inclusive, esse foi um dos entraves de se usar talvez o Router OS nessa solução, porque o IPv6 no Router OS, o DHCP-V6 no Router OS, ele não consulta Radius. Então, nesse caso, se eu coloco um DHCP-V6 em cima de uma VLAN de serviço do cliente, ele é autorizado, vai navegar e ele pode estar bloqueado, enfim, ele vai navegar. Nesse caso, o DHCP-V6 Client ele pode estar rodando na CPE do cliente a qualquer momento. Nada vai acontecer, porque o gatilho do start do processo vem do DHCP request do IPv4. Só ele inicia o processo. Tá? Então, após iniciado o processo do IPOE através do DHCP request no IPv4, o IPv6 ele entra em operação e faz esse fluxograma aí. Vem um DHCP-V6 request na VLAN 100.1, não preciso configurar a VLAN, porque ela já existe, já está configurada, então ele vai direto para a autenticação. Vai ser rejeitada a autenticação? Não vai ser rejeitada a autenticação, porque se a VLAN existe e se esse processo aqui ocorreu, é porque ele já foi autorizado em IPv4. Então, se ele já foi autorizado em IPv4, a autorização do Radius prossegue, faz a configuração, faz o prefix delegation e faz um accounting da sessão do assinante. Essa é a dúvida mais comum que eu ouvi durante todo o meu tempo de estudo. Eu vou precisar trocar de sistema? Eu preciso trocar meu Radius? Eu preciso apagar tudo e começar tudo de novo? Não. É muito mais fácil do que vocês imaginam. O IPOE, ele trabalha com usuário e senha exatamente como o PPPoE. Qual é o usuário e senha do usuário IPOE, do cliente IPOE? É o Circuit ID. Então, se eu tenho lá um Radius que trabalha com o PPPoE, eu pego o Circuit ID do cliente, coloco no usuário e na senha do PPPoE, salvo e pronto. Aquele cliente ali já está pronto no meu Radius para responder uma requisição IPOE e trabalhar em cima de IPOE. Claro que você vai precisar mudar a configuração do ONU, jogar o cara para outra VLAN, enfim. Outra coisa importante, controle de banda. Você precisa que o seu Radius tenha os atributos de reply message do Axel PPP ou do Cisco AVPR. Ambos funcionam. Você pode também criar o seu dicionário personalizado? Pode. O Axel ele te dá essa flexibilidade. Então, estudem lá
e vejam qual é o melhor que se adapta a vocês. E é importante também que o seu sistema bloqueie por pool de IP. Eu vejo vários sistemas no mercado aí que bloqueiam por address list. A address list é padrão do MikroTik. Se você sair do MikroTik e botar um Cisco, não funciona. Botar um Juniper, não funciona. Botar um Huawei, não funciona. Botar um Axel PPP, não funciona. Então, você precisa que seu sistema bloqueie por pool de IP. Coloque um IP diferente para o cara lá. Mudou o pool de IP, ele vai entrar num pool que não navega, ou que você redirecione para uma página de aviso, enfim. Ou, se você preferir, você pode também negar a autorização dele no Radius. Circuit ID. Falei bastante sobre Circuit ID e vou falar agora o que ele é. No protocolo GPON, o Circuit ID é uma informação padrão que existe nas ONUs e em todos os demais ativos. Em outras plataformas, como a DSL, VDSL, também existe, tá? Só que esse Circuit ID, na maioria dos casos, é o número serial da ONU. O mais interessante, a gente pode personalizar esse Circuit ID, tá? No caso de colocarmos uma ONU em bridge, por exemplo, o Circuit ID que chegaria no meu Radius seria o MAC do roteador do assinante. Daí, com uma configuração na OLT, a gente passa a trocar esse Circuit ID para o serial da ONU, que não tem como clonar, não tem como trocar, e quando você personaliza, fica mais complicado ainda. Aí eu tenho, na Fiber Home, como ativar o Option 82, em Ethernet Config DHCP Line Identifier Management, ativa a opção do Option 82, tá? E aqui, ó, em Circuit ID Format, a gente personaliza o nosso padrão de Circuit ID. No meu cenário lá do meu provedor, que além, desculpa, eu esqueci de informar que além da Network Education também sou um ISP, lá no meu provedor eu escolhi colocar o slot, a PON e o serial da ONU. Então fica slot barra PON barra serial da ONU. Eu poderia colocar qualquer outra informação ali, são várias variáveis possíveis para colocar ali. Eu preferi colocar assim, pode ser uma dica para vocês também. Isso também impede que o cliente se mude de residência, vá para uma outra casa onde já tem uma fibra sul, enfia a ONU lá e funciona. Não, não funciona. Você tem que abrir um chamado, mudança de endereço, a gente vai mudar o teu usuário, vamos fazer tudo funcionar nos conformes. Já do lado do Axel PPP, a gente precisa fazer com que ele entenda que o Circuit ID que vai chegar no DHCP Request é para ser colocado no lugar do usuário e senha. Isso é feito através de um arquivo Lua. Tem aí o axelppp.lua, tá? É só copiar essa informação aí, colocar no arquivo, jogar dentro da pasta que vai estar referenciada no conf. Aí ele já pega o Circuit ID e retorna como username. Já no axelppp.conf, o que nós precisamos? Precisamos dos módulos IPOE, VLAN-MON, Radius, que vai fazer a autenticação, Shaper por controle de banda, e os módulos de IPv6, IPPool, para fazer a alocação de endereços IPv4, e Altshape MD5, porque ele faz a criptografia desse usuário e senha. Aí nós temos o módulo, só a seção IPOE do axelppp.conf. O que interessa a gente aí? Ó? O arquivo Lua, tá vendo? Ó? Username é igual a Lua, username, a função. Ou seja, ele vai receber a função username do arquivo Lua. E onde está esse arquivo? /etc axelppp.lua. O IP do cliente. O atributo que eu usei no Radius é o framed IP address. Poderia ser um outro atributo, basta que seja exatamente o mesmo atributo que o Radius utiliza para devolver o IP do cliente. Aqui nós temos o VLAN-MON, olha só. Ele monitora a interface ETH2.110 das sub-VLANs de 1 a 4095. E a interface que vai ser criada, foi criado um regex aqui, para ele receber, para ele criar da interface ETH2 VLAN 110. Esse regex comporta as sub-VLANs de 1 a 4095. Shared 0. Se esse shared tiver 1, VLAN-MON não funciona, não vai escutar as requisições. Então, shared 0. IPv6, 1. Estamos ativando o IPv6 aqui. Já na seção Radius,
são os atributos que nós vamos utilizar para conectarmos ao nosso servidor Radius. Nas IP address, você vai colocar o IP do concentrador, o gateway, o servidor Radius, o secret. Esse DAI server é importantíssimo, é ele que faz o COA, tá? O Change of Authorization. Então, colocar o IP aqui do teu Radius, a porta e o secret. Com esse DAI aí você consegue derrubar o cliente via Radius. Foi lá, desconectou, ó, quero bloquear esse cara. Pum, bloqueou o Radius, envia um disconnect para o Accel que derruba a conexão do cliente na hora. IPv4 e IPv6 pool, tá? Esse primeiro bloco, eu coloquei aqui de exemplo, como um bloco /48, gerando blocos /64, que é o bloco que vai ser usado na comunicação entre o concentrador e a WAN da CPE do assinante, e embaixo um outro bloco que é o delegate, 48, quebrando em 56. Tem umas outras informações aqui a respeito do tempo de vida do DHCP, o famoso DNS do Google, para todo laboratório ele tem que ter, e no IP pool eu usei o mesmo atributo que eu coloquei lá no conf, que é o framed IP address. Se eu quisesse aí nesse IP pool, eu poderia colocar as informações do pool local, para ele ser entregue local e não via Radius. Isso tem tudo na documentação do Accel PPP. E o controle de banda, nós colocamos ali o atributo Cisco AVPR, é o atributo que é retornado via Radius e vai subir o controle de banda. E agora é a hora de acendermos o pavio. Já está com tudo montadinho, vamos acender o pavio. Configuramos o arquivo de configuração, Lua está pronto, os módulos estão carregados na kernel, tanto o VLAN-MON, IPOE 802.1Q, tá? Lá com o INSMod vocês podem carregar. Só iniciarmos o serviço na pasta onde foi instalado o executável de acordo com a compilação. No meu cenário lá, user sbin accel pppd -d -p, o arquivo onde vai ficar rodando o processo no var run, e -c o arquivo de configuração. Botou para rodar, ele já está monitorando a VLAN, claro, partindo do princípio que você já colocou sua VLAN na interface, está tudo certinho, tudo ligado. Vamos rodar. E vamos ativar o cliente. Isso daí é uma ONU da Fiber Home, que ela está em modo bridge e está em QNQ. Está o QNQ ativo, embaixo a VLAN de serviço, que é a 110 referente ao DHCP, e aqui em cima a VLAN inner do assinante, que é a VLAN que vai ser provisionada em cada cliente. Cada cliente vai ter a sua VLAN e vai ser provisionado no sistema automaticamente pelo Accel. Aí nós temos no Accel CMD Show Sessions as sessões em pé. Cliente da VLAN 110.100, 101, 102, enfim, o username, que é o Circuit ID, um de cada ONU, tá? O Calling Station ID é o MAC do roteador do assinante. Todo esse cenário aí foi feito com ONUs em bridge, mas nada impede que vocês usem ONUs roteadas, tá? É só ir lá na parte de configuração de WAN da sua ONU e colocar como DHCP, ativar o QNQ e botar as VLANs. O IP que elas receberam, tá? São IPs de bloco de CGNAT. O rate limit, que é o controle de banda, tem cliente de 160 MB, 22, 33 MB, enfim. O tipo de conexão, IPOE, estado ativo e o tempo de uptime de cada assinante. Beleza? Já do lado do ERP, falei para vocês que não tinha diferença nenhuma. Aí um ERP de teste, onde está lá o usuário criado, e olha só o login do cara aqui, ó, é o Circuit ID. Olha, o login do cara é o Circuit ID. Aqui na próxima tela, está lá o login e a senha dele, é o Circuit ID. Não tem mistério, tá, pessoal? Aqui mostra o estado da conexão online, o IP que ele recebeu, o prefixo, o IP do NAS, dia e hora da conexão, tudo normalzinho como manda o figurino. O mesmo ERP que está rodando vários outros clientes em PPPoE, está rodando os clientes em IPoE sem problema algum. Aí nós temos as sessões do Radius. Nas sessões do Radius aqui, eu mostrei essa parte aqui, que é bem interessante. Por exemplo, esse cliente aqui, ele era PPPoE, tinha um outro usuário aqui. Quando eu alterei no meu Radius, ele logo
absorveu esse log do PPPoE, só vocês verem lá que ele estava como PPPoE, e foi migrado para IPoE. Só que aí o Redes ele não botou ali o protocolo. Porém, eu já sei que ele é IPoE, com prefixo IPv4, IPv6, bonitinho, data e hora da conexão, quanto que o cliente já tinha trafegado. Esse cliente aí, em um dia, 3 horas, já tinha trafegado 2,5 GB, então o accounting está perfeito para aqueles que amam a franquia. Tá? Não botem a culpa em mim se a sua franquia não funcionar. E agora vamos falar um pouquinho do DAI e do COA. O DAI, que é a autorização dinâmica, e o COA também, são parâmetros do Radius que você pode utilizar para fazer alterações na sessão do seu cliente em tempo real. No PPPoE, a gente tinha o costume de ir lá, eu quero botar a franquia nesse cara, beleza, o teu sistema vai lá, muda ele de plano, derruba ele, para o download dele, para o streaming de vídeo dele, para tudo dele e ele reconecta de novo. Olha o transtorno. Com o DAI ou com o COA, você consegue enviar do Radius esses parâmetros que são alterados em tempo real sem derrubar a conexão do teu assinante. Sem derrubar a conexão, não derruba. Eu fiz inúmeros testes, não derruba. Você está fazendo download, ele vai lá, está numa velocidade, vai baixar a velocidade do download, mas não vai interromper, não vai ter interrupção, não vai ter desconnect no Radius, não vai ter nada disso. Case de sucesso. Não é só um estudo de caso, ele também tem um case de sucesso. Eu conheci um amigo, que é o Ricardo, ele está até aí também, está nos agradecimentos. Ele trabalha na UltraWave Telecom, provedor aqui em São Paulo, e hoje ele tem aproximadamente 5.000 clientes rodando nesse cenário de IPoE, com servidores balanceados, aproximadamente 8% de CPU e tráfego de 2,5 GB por servidor. Tá? Cliente 100% FTTH, em cima de uma rede DHCP, liso, funcionando redondo, já há bastante tempo. E temos uns extras, porque o pessoal gosta de ver, tem costume de, o cliente está com lentidão, entra lá no inbox e vê o quanto está passando na queue dele. Então, nós temos aí o Bemon, que você pode instalar, ele é via terminal, ele é CLI, então com o Bemon você pode instalar ele via apt-get, você dá ali um Bemon menos P, a interface do assinante, você vai ver em tempo real o quanto ele está trafegando. Mas eu não quero via CLI, eu quero via web, não tem problema. Instala lá o Axel PPP WebIF, tá no GitHub, é um projetinho do GitHub, Open também, ele vai usar o Apache e o PHP para monitorar todas as suas interfaces e vai te jogar isso numa interface web, onde você vai poder ver em tempo real o consumo dos teus assinantes, o tráfego, tudo bonitinho como manda o figurino. Funcionalidades adicionais. Isso aí muita gente perguntou pela questão de que eram funcionalidades que estavam disponíveis no PPPoE. Você também pode entregar IP fixo via DHCP. Tá? Você vai retornar lá no teu assinante no reply message IP, máscara e gateway que ele precisa pegar, DNS. Quando ele autenticar, ele vai pegar sempre aqueles dados ali. Só que é óbvio, você vai precisar estar rodando um protocolo de roteamento por trás para anunciar isso daí para cima, caso você tenha mais de um concentrador, enfim. Possibilidade também de entrega de conteúdo multicast. Por ser uma rede 100% Ethernet, você não tem a limitação que o PPPoE te dá de você não conseguir passar multicast por dentro do PPPoE. Se você quiser, é óbvio que isso é raro de acontecer, mas eu quero entregar IPTV e internet exatamente na mesma VLAN. Você consegue. Tá? É uma possibilidade técnica. Entrega de prefixos IPv4 roteados em cima do IP da WAN. Eu quero dar para o meu cliente um IP de WAN 10064 do CGNAT, mas eu quero rotear um /26 público por cima dele. Você pode fazer isso, tudo isso via reply message do Radius. Franquia, plano turbo, de madrugada eu quero aumentar a velocidade do meu cliente. Aumenta a velocidade, uso o COA para fazer essa alteração e muito mais que eu não sei, que é só explorar. Tem muito mais coisa lá na documentação deles. Os agradecimentos, eu gostaria de agradecer ao Ricardo, da UltraWave, me ajudou bastante nesses estudos aí. O César, o Elisandro, da Network Education, não pôde estar aqui no evento, mas está assistindo online. O Fernando, da UPX, o Danilo, da Plim Telecom, quem não teve oportunidade de conhecer o Danilo também, gente muito fina, manja bastante de Fiber Home. O Tiago, do SGP, que é desse sistema que eu demonstrei para vocês aí, e o Patrick, da TM Soft.
Hora das dúvidas, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos lá. Perguntas para o Wesley aí. Enquanto o pessoal vai aparecendo, pergunta remota, queria fazer uma pergunta. Muita gente faz bastante comentário em relação a consumo de CPU nos concentradores, principalmente por causa de PPP. Você falou uns números dessa solução, mas você não comparou uma com a outra. Sim, realmente. Até me perguntaram a respeito dessa comparação, mas é em torno de 30% a 40% menor o consumo de CPU. Pode ficar menor ainda se utilizar os perfis na OLT e não controle de banda, que é um dos maiores vilões de CPU. Pergunta do Elisandro Pacheco, seu sócio. Ele pergunta se, nesse case, você chegou a utilizar uma técnica de pentest simulando ataques como de switch spoofing, que afetam, inclusive, ciscos com a função de Dynamic Trunking Protocol habilitada. No caso da Cisco, a recomendação é desabilitar, mas eles não dão outra solução para esse problema. Olha, eu não fiz testes de pentest, mas pelo fato de ser circuitos 100% isolados com VLAN diretamente configurados em que na ONU do cliente, é bem difícil de haver essa invasão de um lado para o outro. Inclusive, o case do Ricardo já roda bastante tempo. Se tivesse problema, ele seria o primeiro a ter tirado. E tem outros cases no Brasil, só que o pessoal se encolheu, ninguém nunca se interessou de trazer essas informações para grupos, para eventos assim, entendeu? Então, o pessoal se ateve muito à informação assim, inclusive esse projeto do Axel PPP é um projeto russo, muita gente usa lá fora, eu inclusive acompanho os fóruns, nunca vi problemas de vulnerabilidade desse tipo. Eduardo do NICBR. Pelo que entendi, essa solução está um pouco dependente do IPv4. Se eu quiser colocar um cliente com IPv6 only, ou não vai funcionar, ou ele vai trafegar de graça, alguma coisa assim, não foi? Pelo que entendi. Então, teria problema também com algumas técnicas de transição com o NAT64? E isso é um problema, se eu estou certo, isso é um problema do Axel PPP ou do IPOE? No momento, ele ainda depende 100% do IPv4. Se o IPv4 não subir, o IPv6 também não vai subir. Então, não corre o risco dele navegar de graça. Tá? A questão das técnicas de transição, por enquanto, ainda é bem comum usar o dual stack. Então, eu acredito que não vai ter problema, mas o pessoal do Axel, o Dimitri, está estudando bastante isso daí para criar novos recursos para o IPOE do Axel. É do Axel o problema, então? Isso. Pelo fato de ser uma solução open, na realidade. Né? Cisco implementa IPOE, Juniper implementa IPOE, só que eu ainda não tive oportunidade de botar a mão nessas caixas para ver realmente como funciona o IPOE delas. Pergunta do Douglas Fischer. Ele perguntou se como a solução mapeia em VLANs, isso acaba criando um limite de 4.095 usuários por interface. Se esse limite existe. Por interface VLAN. Se eu subir uma segunda VLAN, eu vou ter mais 4.095, mais 4.095. Então, eleva 4.095 ou 4.095. Até lá, você vai precisar botar outro servidor e vai precisar duplicar isso daí. Dá bastante cliente. A minha pergunta aí seria, então, assim, até que quantidade de clientes IPOE numa única máquina x86 você acredita que seja factível ou razoável fazer, não o último limite, assim, um limite operacional seguro? Olha, eu chutaria aí num Dell R710, sem fazer controle de banda, facilmente uns 8.000 usuários. Ok. Uma outra pergunta do Douglas é se um barramentão com proxy ARP não faria mais sentido. Talvez, é questão de teste, realmente. É porque o meu laboratório acabou sendo voltado para o Axel IPOE pelo fato de já ter gente rodando. Mas é uma possibilidade de teste. Pergunta do Paulo Henrique, se você tem alguma informação sobre o uso do IPOE com Router OS, se existe suporte, se existe algum caso de uso. IPOE no Router OS não tem suporte. A única entrada que eu encontrei foi no fórum deles, se eu não me engano, de 2002 ou 2003, o pessoal perguntando se teria como colocar suporte, mas eles disseram não, e não falaram mais nada. Então, talvez a adoção da comunidade possa fazer com que eles venham a implantar esse recurso. Na realidade, tecnicamente falando, não haveria necessidade do IPOE se o DHCP V6 Server do Router OS suportasse consultas em rede. Porque aí eu não teria como realmente fazer uma entrega de um prefixo
público, global, navegável para um cliente que está bloqueado. Inclusive, eu posso dar a minha experiência pessoal de ter colocado uma rede de acesso com router OS, só com DHCP e controle de ARP, e funcionava super bem em IPv4. V6 mesmo é que eles pisaram na bola. Pergunta do Rafael Rodrigues, qual a recomendação de MTU para essas interfaces? MTU não tem limite. Se você tiver Jumbo Frame na OLT, eu fiz testes aí, até mandei uns prints para uns amigos aí, de pacote de 9.000 de MTU, chegando até o assinante, tranquilo. Então, não tem limite de MTU. Isso é outra delícia que eu amei do protocolo. Até complementando o que você falou a respeito do DHCP, o Danilo, da Plin, ele usa DHCP em Router OS lá, funciona liso, só que só IPv4. Tá? Ele tem vários recursos que ele personalizou no próprio Router OS dele para funcionar. Se eu não me engano, tem mais de 3.000 usuários numa CCR e tal, mas tem essa limitação do IPv6 que o IPUE resolve. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos agradecer o Wesley. Wesley, muitíssimo obrigado. Obrigado.